A posição que foi adotada pelo governador João Dória Júnior não é uma posição comum a governadores que se veem na mesma situação. Agora, os nossos governantes, e aí eu incluo o governador do Rio, Wilson Witzel, e principalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, precisam tomar muito cuidado com as palavras que usam de apoio à repressão ao crime. Todos nós queremos que o crime seja reprimido. Agora, a polícia precisa saber agir e muitas vezes não sabe. Mas o governador de São Paulo, percebendo pelas imagens que lhe foram mostradas que tinha havido abusos, ele não fugiu do pau, não. Ele recebeu familiares de vítimas, jovens que perderam a vida. Não é fácil, numa situação de desespero das famílias, você encará-las e procurar dar uma solução, que foi a criação dessa comissão externa que vai acompanhar todas as investigações que serão feitas a respeito dos acontecimentos do último fim de semana. O governador muitas vezes se excede no seu palavreado, tipo bandido bom é bandido morto, mas na hora em que ele topou com imagens mostrando abusos policiais contra pessoas que já estavam dominadas, ele não resistiu e deu o seu depoimento. Ficou chocado com aquelas imagens. Pelo menos o governador não fugiu do pau. Ele pelo menos enfrentou as famílias, coisas que outros não fazem. E ficam aí muitas vezes através de interpostas pessoas só dando desculpas, mas resolvendo, não. Nós esperamos que realmente a polícia continue atuante. Não foi a polícia que fez aquilo, foram alguns maus policiais. É bom separar bem isso. Foram maus policiais, não foi a polícia como instituição que agiu daquela maneira na favela Paraisópolis. Ô Zé Paulo, eu espero que sirva de aprendizado ao governador, porque quando você trata de uma tragédia que envolve a morte de 9 jovens, você dá uma declaração com a contundência que ele deu, de maneira precipitada, sabendo que tinham milhares de pessoas ali, outras dezenas de imagens poderiam aparecer. Então, talvez por ele ser novo na política, como o Rafael ressaltou aqui, mas, de qualquer forma, tudo que está envolvendo a ação da polícia no Brasil, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, em outros estados do Nordeste, tem sido sempre com a participação de policiais com extrema violência contra cidadãos. E eu não estou falando aqui de atuação contra bandido, estou falando de atuação contra cidadãos. Então, na política, você precisa ter muita responsabilidade quando você está tratando de mortes. A gente está vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, com uma atitude absolutamente absurda do governador lá. Então, trazer esse mesmo cenário para São Paulo, acho que não é isso que o cidadão de São Paulo quer. A gente quer responsabilidade, quer serenidade e cuidado na hora de se posicionar com um assunto que envolveu a morte de 9 jovens numa única noite. Vale lembrar que no dia anterior, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, tinha feito reparos ao trabalho daqueles policiais que estavam em Paraisópolis, dizendo que, na avaliação dele, Sérgio Moro, houve um nítido excesso da Polícia Militar. Ele fez essa ressalva também que o Zé Paulo fez e que todos nós devemos fazer. A Polícia de São Paulo é inegavelmente a polícia melhor preparada do país. Os nossos índices aqui, embora a gente sempre ressalte, a gente esteja longe de se sentir seguro, os nossos índices de violência são muito melhores do que de outros estados. A comparação é óbvia, capitais, é né? Matemática, não tem nem o que discutir a respeito disso, o que não quer dizer que não existam reparos graves a serem feitos. Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse o governador ontem. Não podemos, deste episódio, transformá-lo num conflito e num confronto entre forças policiais e a população, entre representantes da Polícia de São Paulo e as comunidades que existem em São Paulo. A polícia é o campo de proteção do cidadão. Ela não pode ser criminalizada, ela tem que ser avaliada, investigada e melhorada, mas não generalizada e criminalizada. Esse ponto do governador, para mim, é muito importante, porque é sempre fundamental ressaltar: a polícia, ela é importante para quem está fora, mas especialmente para quem está dentro da favela, porque são essas pessoas que mais vivem sob domínio dos traficantes, são essas pessoas que vivem sob a regra da bandidagem, são essas pessoas que precisam da polícia. Agora, elas precisam
de uma polícia na qual elas confiem também, né? Porque senão elas ficam entre a violência do traficante e a falta de confiança no Estado. E aí simplesmente não tem a quem recorrer. E acho que é essa relação que precisa ser consolidada aqui em São Paulo, que ficou abalada por esse e por outros episódios também. Então vejo o desafio do governador João Dória como algo muito difícil, mas muito interessante também para a carreira política dele, que é reconstruir essa relação dos moradores das áreas mais pobres de São Paulo com a polícia, porque, repito, são eles que mais sofrem com a violência e com o domínio de traficantes, fazendo o que eles bem entendem, o que a bandidagem bem entende, na hora em que eles bem entendem. O governador, enfim, talvez pela pouca experiência política, né, como foi ressaltado, ele tenha se precipitado, né, no primeiro momento. Certamente ele se precipitou, mas eu tenho a impressão que tem um elemento grave aí, que ele próprio vai ter que se ocupar, né, para resolver essa questão, é que nitidamente ele foi mal informado, né? O governador não viria a público de maneira tão peremptória defender de cara a operação policial e dizer que, inclusive, ele chegou a afirmar que não haveria mudanças na política de enfrentamento ao crime, de irregularidades, enfrentamento ao pancadão, etc. e tal. Mas, assim, nitidamente ele estava falando louvado em informações que recebeu da Polícia Militar, recebeu da sua área de segurança. Portanto, algo que ele vai... Eu tenho a impressão que a credibilidade das fontes de informação do governador, estou falando do ponto de vista interno de governo, essa credibilidade sai bastante danificada, né? O governador tem que resolver isso, porque, afinal de contas, colocaram ele numa fria. Porque, afinal de contas, se a polícia, né, informa o governador, teve lá esse problema, vamos apurar, é bom a gente ter cautela, porque os caras podem ser cedidos, não sei o quê. Não, eles chegaram já com informações sobre o acerto da ação policial, com toda certeza omitiram os excessos que foram cometidos, e o governador, até de maneira precipitada, acabou defendendo a polícia militar, e dando pouca atenção às famílias das vítimas. Além de criar comissão, de receber as famílias, eu tenho a impressão que o governo de São Paulo tem a obrigação de amparar essas famílias, amparar no sentido de compensá-las de alguma maneira. É claro que isso não vai fazer com que as pessoas vivam nem coisa nenhuma, mas a indenização do Estado é absolutamente exigida neste momento. E o governador, em vez de estar respondendo a ações na justiça para concessão de pensão, de indenizações, etc. e tal, ele deveria tomar essa iniciativa, a iniciativa de concedê-las antes que isso vire outro problema político para ele. Bom, a partir das investigações e dele ter recebido os familiares dessas vítimas, é possível que um primeiro passo tenha sido dado. Agora, a grande expectativa fica para esse fim de semana. Vai ter pancadão em Paraisópolis? Vai, tem chamado já. É um pancadão em homenagem às vítimas, aliás, a Polícia Militar vai agir? Ou vai ficar na espera? Tem de ir, ué. Tem de ir. Não dá para você limitar a ação da polícia. Não vamos nos esquecer que a ação policial, no último fim de semana, que resultou em 9 mortes, começou com uma perseguição a 2 assaltantes de moto. Isso, essa é a versão apresentada pela polícia, que ainda está sendo investigada, né? E agora é o seguinte, só para ampliar um pouquinho aqui o debate sobre esse assunto, a gente precisa separar, e o governo precisa explicar para nós, se é uma política de segurança pública, essas imagens que a gente está vendo, ou se há algum tipo de descontrole, algum tipo de ação de alguns policiais que se sentiram aí motivados a tomar essa atitude de sair batendo em pessoas aí durante a realização de bailes funks, né? Eu acho que são coisas diferentes. Você falar de uma política de segurança pública não me parece... Até impedir a festa, se for necessário. Exatamente, como já aconteceu aqui em Paraisópolis, que é a ocupação do terreno. Então a polícia amanhã, se 9 horas da noite, ela começa a espalhar efetivo aqui pela região de Paraisópolis, eu tenho certeza que ela vai inibir um baile maior, né? Por quê? Porque a presença da polícia inibe alguns frequentadores desse baile de chegarem perto. Com sucesso, aliás. Recentemente, a polícia teve muito sucesso em impedir a realização desse baile em Paraisópolis com essa estratégia. Sem violência, sem tiro, sem bomba, sem nada. Ocupando a área. Agora, é claro que a polícia não pode ocupar todo fim de semana, porque se ela for ocupar hoje à noite, hoje, agora, durante o dia, não tem policial no Morumbi.
Porque não tem efetivo para você colocar no policial à noite e colocar policial de manhã. Ele tem que dormir, esse E policial. aí eu ressalto, Pedro, só te interrompendo, um negócio fundamental que não aconteceu até agora. A palavra da Prefeitura de São Paulo. Porque quem tem de aprovar ou não festa que acontece em praça pública, é claro que tem de ter o aval da Polícia Militar, mas a Prefeitura de São Paulo é responsável por aprovar esse tipo de evento. Quem é que aprova Não, a parada? mas não dentro da favela, né, Rafael? Ué, em qualquer lugar, Zé Paulo, o território da Não, favela não é dentro da dentro da cidade de São favela. Paulo. Zé Paulo, a Prefeitura de São Paulo tem a obrigação de dizer que um determinado evento que reúne 5, 3, 2 mil pessoas, Não, ele não isso tem se for autorização em via para acontecer. pública, não Mas é o em via caso. pública, ali é uma via A pública. Zé favela Paulo. é via não é pública via também. pública, ali Não, é uma a fa- comunidade. Não, é favela, Mas tá Zé fora Paulo. da cidade de São Sim, Paulo? mas não é via pública ali. Claro. Precisa Zé dar Paulo. autorização se for na Avenida São João, na Avenida Paulista, aí sim. E na Agora, rua favela, Ernest Renan, dentro da favela, é a rua na como a favela? Santo Amaro, Ah, é. não. Zé Você Paulo, me quem desculpem, mas não. cuida de barulho excessivo em São Paulo? Sim, mas não dentro da favela, Rafael. Zé Paulo. Mas a favela não é privada, favela Zé é a Paulo. favela, A favela é a pública. cidade. Então vá lá e diga isso. Não, eu Ó, não. meu Vai amigo, o prefeito você não que pode concorreu. fazer. Ah, Quem tem dia é o prefeito que concorreu, não eu. a prefeitura não tem nem estrutura para fazer isso. Bom, mas tem que ser cobrada por isso, né? Então, Esse se é a gente continuar jogando tudo no colo da polícia, aí não dá pra reclamar. Aí, Mas nós estamos falando de um tem espaço barulho em fechado, Rafael. Pode ter Não rua é lá fechado, dentro, mas é um Zé espaço Paulo, na favela é como se aberta. fosse um condomínio. É como se fosse um condomínio. E quando tem festa no condomínio, quem é que chamam? Não, mas a prefeitura não tem nada a ver com festa dentro de condomínio. Zé Paulo, mas não é dentro Não, na de favela. condomínio, é na Favela é pública, no não meio é da privada. Cidade, Zé Paulo. É no meio Favela da é cidade. pública, Zé Paulo. Tá bom, então vão lá e digam isso. Não, Mas quem Mas tem tem de que ir ir, é o prefeito que concorreu à eleição, não sou eu. Eu não concorri à Agora, aqui eleição pra para nós, ser né, prefeito. Rafael? Aqui para nós, que coisa mais inescrupulosa desses promotores do pancadão, né? Eles vão fazer de novo o pancadão, né? Essa é uma provocação clara às autoridades, à polícia, à sociedade de uma maneira geral, porque esse pancadão incomoda muita gente, são milhares, dezenas de milhares de pessoas que simplesmente perdem o sono em razão disso, eles fazem isso de sacanagem, fazem isso de provocação, e eles são tão inescrupulosos que mesmo com aquelas 9 mortes na semana passada, o pancadão continuou, não parou, né? Levou ainda mais um dia inteiro para parar. Isso só mostra mesmo que essa gente ali não tá de brincadeira. Aquilo ali não é coisa apenas para se divertir, não. As pessoas são atraídas com essa possibilidade, com o desejo de se divertir, mas a gente sabe que outras coisas, outros interesses muito pouco nobres estão por trás disso tudo.